Say
ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Essa profecia já se cumpriu, o Rei está entre nós. Vamos adorá-lo? Você pode se colocar em pé? Nós cantamos aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus, aleluia, veio a vida e a morte venceu. Eu quero ouvir você comigo assim. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Vamos juntos do começo? Aleluia. Veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia. Veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 Aleluia. aleluia, 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 Louvado seja o teu nome, Senhor, por ter enviado Jesus, o teu Filho, ao mundo, para mostrar que o Senhor é um Deus próximo, um Deus que nos ama, um Deus que nos salva. Que ao longo da nossa vida possamos ter inúmeras experiências com esse Jesus, que um dia não apenas nasceu na história, mas nasceu também na nossa história, dividindo a nossa vida em antes e depois dele. Faz isso, ó Deus, para o deleite do nosso coração e para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Domingo passado, a gente aprendeu uma nova canção chamada Ele Veio, que conta essa experiência de Jesus ter vindo na nossa vida. Quantas não foram as mudanças, quantas não têm sido as transformações que Ele tem efetivado pelo Espírito Santo dEle na nossa vida. E é isso que a gente vai cantar, celebrar, crendo que outras coisas ainda estão por vir. Deus continua trabalhando no nosso interior.
agora eu sei o que é viver. Ele veio e tomou minha vida, deu sentido ao meu viver. Jesus, meu Salvador, libertador, conselheiro. Jesus, meu bom pastor, a quem me dou por inteiro. São tantos os caminhos da vida para se perder, mas a palavra viva me leva a Cristo conhecer. Ele veio, perdoou meus fracassos, a escuridão em luz transformar. Ele veio, dirigiu os meus passos, agora eu sei onde chegar. Jesus Cristo Senhor, o Deus de amor verdadeiro. Jesus Cristo Senhor, de paz e luz é o seu reino. Jesus Cristo Senhor, o Deus de amor verdadeiro. Jesus Cristo Senhor, de paz e luz é o seu reino. Jesus Cristo Senhor, o Deus de amor verdadeiro. Jesus Cristo Senhor, de paz e luz é o seu reino. Você pode se assentar? É porque ele veio que tudo isso aqui hoje faz sentido. E porque você veio, a gente também celebra e se alegra nessa noite de quarta-feira, bem atípica, mas como bem disse a Bia domingo passado, já é Natal aqui na comunidade Campolim. E nós queremos que seja mesmo um Natal especial nas nossas vidas. Para você que está aqui com a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E que Jesus reine no seu coração, na sua vida. Você que está aí também, pelo YouTube, pelo Facebook, acompanhando, participando, louvando com a gente, que Deus abençoe muito sua vida, que seja uma experiência incrível para você também, como está sendo para nós aqui. É muito bom. E você que está aqui com a gente, passe ao final, ali no espaço do visitante, na nossa recepção, naquele balcão marrom, que tem um presente especial da nossa comunidade para você. Você que está aí pela internet também pode fazer contato com a gente através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Deixe o seu pedido de oração e que Deus continue cuidando da sua vida, da sua família. Você também pode deixar o seu pedido de oração ali na recepção, seja uma pessoa que está nos visitando pela primeira vez ou você que participa da comunidade e quer também colocar o seu pedido de oração, tá bom? E que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e fale muito ao seu coração. Como está acontecendo hoje, na próxima quarta-feira, nós teremos a antecipação do culto de celebração da chegada de 2023, um culto que vai trabalhar no nosso coração essa expectativa para o ano novo que está chegando. Então, da mesma maneira como parece que funcionou, né? A gente fazer um culto antecipado, o pessoal veio, então já se programa aí para também na quarta-feira que vem, às 7h30 da noite, estarem aqui de novo com a gente, para esse momento muito maravilhoso de louvarmos e agradecermos a Deus por um ano que se finda e outro que está chegando. Ainda, se você tem a encomenda feita lá do Devocionário à Jornada, essa é a última oportunidade para você retirar lá, você que encomendou, faça isso ainda hoje ali na recepção, tá bom? Por favor. Você que tem filho adolescente, presta atenção agora, ou você que é um adolescente, acampamento Wake Up, um acampamento de carnaval que está sendo preparado com muito carinho, uma programação incrível para trabalhar com jovens de 12 a 21 anos, adolescentes e jovens reunidos numa chácara em Araçoiaba da Serra, para buscarem a Deus juntos, para crescerem espiritualmente juntos, num momento em que muita gente vai estar fazendo tanta coisa maluca
num feriado de carnaval, a oportunidade de investir na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, sobrinhos, para que eles estejam lá, não alienados, mas sendo abençoados, sendo munidos de ferramentas para enfrentarem essa selva de pedra que é esse mundo, e assim serem discípulos e discípulas de Jesus, maduros, experientes na fé. Então, invista no seu filho, na sua filha adolescente e jovem. Você que é jovem já pode fazer também a sua inscrição sem os seus pais. Faça isso ao final também, ali na recepção, tá bom? E por fim, se você tem contribuído com a comunidade Campolim, nós queremos agradecer e dizer que essa contribuição tem feito diferença, e é porque você participa que tudo isso acontece, e tantas outras coisas que são invisíveis, que a gente não consegue enxergar aqui desse palco, aqui da frente, mas que acontecem com as crianças, com os adolescentes, plantação de igreja, tanta coisa acontecendo, e você pode fazer parte disso. Se você não faz, o meu convite é você orar a respeito, pensar, e também exercitar essa parte da espiritualidade, da fé, e contribuir com alegria no coração, que é o que a própria palavra de Deus nos ensina e nos orienta. E que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e a nossa comunidade. E que agora, como comunidade, a gente possa continuar fazendo isso que é tão bom, é maravilhoso a gente poder exaltar o nome de Jesus, aquele que reina, aquele que vive. Depois dessa próxima canção, as crianças de 3 a 11 anos vão lá para o Espaço Kids para ter um momento especial, com uma história especial para a linguagem delas. Os nossos adolescentes hoje vão ficar aqui no auditório com os adultos. Se você tem bebê de colo e precisa de um berçário, uma assistência, e não quer perder nada do que está acontecendo aqui dentro, então ali na recepção, ao lado da recepção, também tem um berçário com uma TV para você acompanhar tudo que está acontecendo aqui, tá bom? Vamos lá então, vamos continuar louvando? Pode cantar comigo? Ó noite santa de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo a terra apareceu. As almas provam nova esperança, em clara aurora a nova luz se ergueu. Corações alegres nos curvamos, com corações alegres nos curvamos, aqui no berço de Cristo Jesus. Magos também do Oriente aqui chegaram, por uma estrela de luz.
Muito bem, gente. Ao longo de todo o mês de dezembro, a gente vem resgatando, ouvindo e refletindo sobre algumas histórias clássicas do Natal. E a gente tem chamado essa série, por isso mesmo, de storytelling. No primeiro domingo, a gente ouviu aqui a história da anunciação do nascimento de Jesus a Maria, uma história muito emocionante, muito tocante, envolvente. No segundo domingo, a gente ouviu aqui a história da aproximação dos pastores da manjedoura, entregando os seus tesouros a Jesus e nos ensinando tanto com esse movimento. Domingo passado, nós ouvimos a terceira história, que foi a aproximação de alguns magos, que não eram reis, que não eram nem mesmo 3, a Bíblia não fala a respeito disso, mas eram astrônomos, astrólogos, gente ligada à área da observação dos astros, né? Eles se renderam aos pés de Jesus, se curvaram a Ele, orientaram a sua vida a partir da manjedoura também. Nesse momento eu quero ler mais uma história envolvente com vocês de Natal, e para isso eu quero fazer o mesmo que a gente fez ao longo dos últimos domingos. Queria te convidar para ficar bastante tranquilo, com os olhos fechados, numa posição confortável aí na sua cadeira, para você ouvir essa história não apenas com os seus ouvidos, mas permitindo que essa história desça também para as suas entranhas, para o seu interior, produzindo os movimentos que somente a palavra de Deus pode produzir dentro de nós. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o erguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que ela produza em nós os frutos que o Senhor deseja. Para a Tua honra e glória é que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você lembrava dessa história? Uma história conhecida, mas não tão conhecida quanto as outras que a gente já leu, não é verdade? Uma história que às vezes passa desapercebida em muitos natais por aí. Uma história muito curiosa por pelo menos duas razões. E a primeira razão é a seguinte: porque ela conta a história de um homem que foi impactado pelo Natal 40 dias após o nascimento de Jesus. É isso mesmo. Jesus já tinha 40 dias de vida. O que isso significa? Isso significa que a estrela já não estava mais ali, que os pastores que se aproximaram para entregar para Jesus ouro, incenso e mirra já tinham passado, que os magos já tinham retornado
por um outro caminho, como disse o texto, para a sua região de origem. Isso significa também que Jesus já tinha sido circuncidado no templo, como era previsto a todos os judeus que nasciam naquele tempo e naquela época, 40 dias depois. E 40 dias depois, o Jesus que nasceu continua produzindo os seus efeitos. Isso traz para a gente uma lição muito interessante. Uma lição que a gente pode chamar de preliminar, né? Natal não é simplesmente um dia no ano, que tem o poder de realizar algumas coisas no nosso interior, a despeito dos outros dias do ano. Não. Natal pode ser Natal quando a gente se abrir para Jesus. Natal pode ser Natal quando a gente permitir o nascimento de Jesus dentro da gente. Para ele crescer, se avolumar e deixar as suas marcas no nosso jeito de pensar, de falar e de agir. Em segundo lugar, essa história é muito curiosa, porque conta a história de um homem que, num determinado momento de vida, disse que estava pronto para morrer. Você lembra do que eu acabei de ler? Simeão, um sujeito que, num determinado momento, disse: olha, os meus olhos viram o cumprimento das promessas do Pai e eu estou pronto para morrer. Se hoje chegar o meu dia, se hoje for o meu dia, se hoje for a minha vez, tudo bem, não tem problema. Estou satisfeito, estou contente, estou feliz. Pode me levar, Senhor. Não existe nada mais que o meu coração deseje, que o meu coração ambicione. Cheguei ao topo, pode me levar, estou pronto para morrer. Essa experiência vivenciada por Simeão imediatamente nos leva a refletirmos sobre a nossa posição em relação à morte. Não é muito bem essa pergunta que a gente gostaria de fazer num culto de celebração de Natal, mas como o Natal tem os pés no chão, a morte é um fato inevitável da vida. Você está pronto para partir? Você está pronto para morrer? Você já deixou tudo em ordem? Você já viu o que você tinha que ver? Você já provou o que tinha que provar? Você está satisfeito? Ou toda vez que você entra num avião, você treme que nem vara verde, com medo de que você vá um pouquinho antes daquilo que você imaginava? Ou então, quando você pega um exame médico e você recebe uma notícia que você não queria, logo te bate aquele desespero. Ou então, quando você simplesmente olha para o espelho e diz: eu não tinha notado essas rugas, eu não tinha notado o quanto eu envelheci. Será que eu vou dobrar a minha idade? Será que eu vou ter mais 20 anos de vida? 10 anos? 5 anos? A pergunta que fica para a gente é: a gente está pronto para partir se o dia chegar? Se a hora for esta? A história de Simeão nos ajuda a refletir sobre isso. A refletir sobre aquilo que a gente precisa para viver e morrer bem. Interessante, não é? A nossa reflexão de Natal hoje, há poucos dias do dia 25, será essa. O que é que a gente precisa para viver e morrer bem? Para viver e morrer bem, em primeiro lugar, a gente precisa guardar o nosso coração do mal. Essa é a primeira lição que a vida de Simeão deixa para a gente. A gente precisa guardar o nosso coração do mal. Por que é tão importante a gente cuidar do nosso coração? A Bíblia diz que o coração é o centro de comando de toda a nossa existência. E por conta disso mesmo, o sábio Salomão afirma em Provérbios capítulo 4, verso 23, que acima de todas as coisas a gente deve guardar o nosso coração, porque dele depende
os rumos da nossa vida. Olha que interessante. Se você guarda o seu coração, você segue bem, você anda em paz, você vive em segurança. Mas se você não guarda o seu coração, você não segue bem, você não anda em paz e não vive em segurança. Nós precisamos guardar o nosso coração. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente guarda o nosso coração? Na prática, Simeão guardou o seu coração, segundo o versículo 25, sendo alguém justo. Olha só. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem que era justo. E não é ele que está dizendo isso, hein? O autor desse texto que a gente acabou de ler aqui é Lucas, um médico. Um médico que, segundo o capítulo 1 do seu evangelho, procurou conversar com o maior número de pessoas possível para checar as informações. E quando as informações sobre Simeão vinham à tona, os comentários eram esses: justo, justo, justo. Que homem espetacular, dado à justiça. Se alguém fizesse uma varredura no teu nome para escrever um livro, o que diriam de você? Já pensou nisso? Que coisa interessante, né? De Simeão, em primeiro lugar, disseram, ele é justo. A gente precisa aprender a ser justo em vários aspectos da vida, né? A gente precisa aprender a ser justo, primeiramente com a gente. Não é verdade? Eu tenho a impressão que às vezes a gente é injusto demais conosco. A gente se cobra demais para viver dentro dos padrões da beleza estipulados nesse mundo. A gente se cobra demais para produzir aquilo que as pessoas que estão por perto da gente produzem. A gente se cobra por ter sucesso, semelhante àqueles que estão ao nosso redor. A gente se cobra por perfeição, e quando a gente não consegue fazer as coisas da forma como a gente planejou, a gente se cobra, a gente se martela, e olha, eu estou falando isso por conta própria. Só Deus sabe o quanto eu me cobro. Talvez eu seja o maior algoz de mim mesmo. Em vários aspectos, em vários momentos da minha vida. Olhando para a história de Simeão, eu sou convidado a ser um pouquinho mais justo comigo. Simeão também era justo com os outros. Quando ele fazia negócio, era justo. Quando ele cobrava as pessoas, ele cobrava com senso de justiça. Quando ele fazia algum tipo de afirmação, ele cuidava para não ser injusto com as pessoas. Ele também era justo para com Deus. E isso não significa nem de longe que ele era um homem perfeito, ok? Justiça aqui significa simplesmente que ele era alguém que reconhecia as suas fraquezas, as suas fragilidades, e não ficava fazendo pose diante do Senhor, não. Quando ele errava, ele não tinha a menor dificuldade de orar dizendo: Senhor, olha, eu fiz o que eu não devia. Eu afirmei o que eu não deveria ter afirmado, eu me omiti, eu fiz coisas das quais eu me envergonho, Senhor, e por isso eu quero pedir perdão. Esse é o justo segundo as Escrituras. Esse é o justo segundo a palavra de Deus. Não o que não tem falha alguma, mas o que reconhece as suas falhas e se dispõe a se apropriar do perdão de Deus. Guardar o coração demanda o cultivo de justiça. Além disso, demanda o cultivo de piedade. Olha o versículo 25 dizendo que ele era justo, mas era também piedoso. Ou seja, ele era alguém que buscava o Senhor. Quando Lucas foi conversar com o pessoal que ele conhecia, para saber notícias sobre quem foi Simeão, o pessoal dizia assim, justo e
piedoso. Esse homem era um homem de Deus. Talvez não poucas pessoas tenham dito assim: várias vezes passei pela casa dele e o peguei orando. Várias vezes passei pelo shopping e olhei ele na praça de alimentação com os olhos fechados, agradecendo ao Senhor pela refeição. Uma pessoa que buscava o Senhor, que se dedicava a se reunir com a comunidade de fé, não abria mão desse momento por qualquer tipo de coisa. Ele era piedoso, ele buscava o Senhor. Buscava o Senhor na alegria e na tristeza, independentemente do seu estado de espírito. Alguns de nós fazemos isso, né? Quando a gente está bem, a gente procura o Senhor, quando a gente está mal, a gente não procura. Que coisa esquisita. Simeão também buscava o Senhor na fartura e na escassez. Alguns de nós procuramos o Senhor simplesmente quando a gente precisa de alguma coisa. Está faltando dinheiro, está faltando algum tipo de coisa que a gente considera essencial, então a gente ora, a gente vem à comunidade. Mas quando está tudo bem, a gente vive como se Deus fosse uma pessoa completamente descartável no nosso meio. Simeão também buscava o Senhor na correria e no sossego. Certamente aquele homem tinha momentos em que a sua agenda era muito repleta, outros momentos em que a sua agenda estava mais sossegada, mas a busca pelo Senhor não dependia dessas alterações na densidade da sua agenda. Ele buscava o Senhor de todo o coração, como algo que era prioridade para o seu coração. Em terceiro lugar, a gente guarda o coração, segundo Simeão, à medida em que a gente aprende a confiar como Simeão. Olha só, o texto diz que ele era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. Ele está se referindo aqui, Lucas, ao fato de que Simeão estava aguardando o cumprimento de uma promessa feita aos seus antepassados de que o Deus Pai enviaria o Messias, o Deus encarnado. Essa palavra foi dada aos profetas no Antigo Testamento e mais propriamente dito a ele, poucos dias atrás. E ele colocou a sua confiança nisso. Ele não tinha provas, ele não tinha evidências, ele não tinha um contrato em mãos, mas se o Senhor disse, se o Senhor falou, ele confiava, ok? Uma pessoa que confiava em Deus. Se a gente quer guardar o coração, a gente precisa também aprender a confiar nas promessas de Deus. Quantas não são as promessas que Ele tem feito para a gente, que podem nos sustentar, nos levar adiante, impedindo que a gente caia e fique prostrado. A gente precisa aprender a confiar na provisão de Deus, que no tempo certo traz exatamente aquilo que a gente necessita. A gente precisa aprender a confiar na soberania de Deus, que continua orquestrando a história, mesmo em meio àquelas situações nas quais a gente não vê saída. Ordem, consonância. A gente precisa aprender a guardar o coração, inclinando o nosso interior para a justiça, para a piedade e para a confiança em Deus. Quem guarda o seu coração está pronto para viver. E da mesma forma está pronto para morrer, se esse for o dia e se essa for a hora. Em segundo lugar, o que precisamos para viver e para morrer bem? Abrir os nossos ouvidos para Deus. Não apenas guardar o coração, mas abrir os nossos ouvidos para ouvir o que realmente importa. Não sei quantos de vocês sabem, mas o nome Simeão significa literalmente aquele que ouve. Olha que interessante, gente. Simeão é aquele que ouve. No texto que a gente acabou de ler, nessa linda história, pelo menos 3 vezes o Senhor aparece falando com Simeão. No versículo 26, ele ouviu que não morreria enquanto não visse
o Cristo. E com isso ele aprendeu que o propósito da vida é se encontrar com Jesus. Ele ouviu. No versículo 27, ele ouviu também o Espírito, mais uma vez, o conduzindo ao templo para se encontrar com Jesus no momento adequado. Ele aprendeu a ouvir a Deus. Aí, quando a gente ouve uma história como essa, a gente fica assim, puxa, eu queria ouvir Deus como Simeão, né? Se Deus falasse comigo dessa forma, tenho certeza que as coisas ficariam um pouco diferentes na minha vida. Mas quando a gente pensa assim, a gente está colocando a culpa em Deus. Como se Ele não estivesse disposto a conversar com a gente da mesma forma com a qual Ele conversou com Simeão. E isso não é verdade. A mesma disposição que existiu no passado, no coração do Senhor, de falar com Simeão, é a disposição que o Senhor tem de falar com a gente nos nossos dias. O problema não está com o Senhor, o problema está com a gente. Porque nós estamos ouvindo muitas outras coisas, muitas outras pessoas. A gente procura manter o tempo inteiro o nosso ouvido repleto de zunido, de barulho, de conselho, de ideias, de convenções. E tudo isso acaba, por vezes, tornando a voz do Senhor uma voz em segundo plano, que a gente acaba não ouvindo muito bem. Ué, Renato, mas o Salmo 34 não diz que a voz do Senhor é poderosa? Que a voz do Senhor destrói os cedros do Líbano? É verdade. A voz do Senhor tem esse impacto todo. Por sinal, a voz do Senhor é que deu origem ao universo todo, segundo Gênesis capítulo 1. Mas o livro do Apocalipse afirma que quando Deus deseja conversar com a gente, Ele bate na porta de maneira respeitosa. E se a gente ouve e abre a porta, Ele entra, senta à nossa mesa e ceia com a gente. Moral da história, o nosso Deus é um gentleman. Vocês se lembram daquela situação em que o profeta Elias estava vivendo uma dificuldade tremenda, emocional. E depois de muitas vitórias, ele entrou numa caverna, se escondeu, ficou longe de todo mundo. Não queria ver ninguém, começou a desejar inclusive a própria morte. O texto bíblico diz que várias manifestações extraordinárias da natureza aconteceram do lado de fora daquela caverna, mas a voz do Senhor não estava em nenhuma dessas manifestações extraordinárias. Sabe aonde é que ouviu Elias a voz do Senhor? Num cicio tranquilo e suave. O nosso Deus é um gentleman. O nosso Deus é um gentleman. A gente precisa tomar cuidado. Cuidado para ouvir acriticamente os gurus desse mundo corporativo, porque quando a gente ouve demais essas pessoas, a gente tende a se tornar gente viciada em trabalho, gente ansiosa por sucesso profissional, verdadeiros workaholics. A gente precisa ouvir mais criticamente os gurus da beleza física também, porque eles tendem a fazer da gente muito fútil. A gente precisa aprender a ouvir mais criticamente os gurus da felicidade do tempo atual, porque eles tendem a fazer da gente imoral, que sai correndo atrás do prazer a qualquer custo, e isso é muito complicado. Cuidado com quem você ouve. Seja mais crítico, silencie um pouco mais o seu entorno, para que você possa ouvir a voz que importa ser ouvida. Em Deuteronômio capítulo 6, nós temos o que os judeus chamavam de Shema Israel. Texto que diz assim: ouça, ó Israel,
O Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. É a abertura que vai trazer o anúncio de muitos mandamentos. A primeira palavra é: ouça, ouça, ouça. E por que essa palavra é necessária? Porque o Senhor sabe que às vezes a gente enche a nossa vida de barulho, de bagunça, e a gente acaba se distraindo e perdendo a capacidade de ouvir as palavras que Ele tem dito a nós, principalmente através da sua palavra, a Bíblia, as Escrituras. Essa é a maior prova de todas. O Senhor tem falado com a gente e para isso escreveu um livro maravilhoso, com instruções, com promessas, com exortações, com sabedoria, com a descrição do futuro. Tudo para a gente viver bem e poder inclusive morrer bem quando chegar o momento. Quando chegar a nossa hora. O que precisamos para viver e morrer bem? Em terceiro lugar, precisamos fixar os nossos olhos em Jesus. Precisamos fixar os nossos olhos em Jesus. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão decidiu fixar os olhos em Jesus. Nem todo mundo que vivia naquela cidade, naquele tempo, fixou os olhos em Jesus daquela forma. É possível que algumas pessoas participem de um encontro como esse, é possível, sem fixar os olhos em Jesus. A gente pode estar fixando os olhos na fumaça, na música, uns dos outros, nos erros, nos acertos, no que é bom, no que não é, e deixando passar a pessoa mais importante, que está no nosso meio, muito embora os nossos olhos humanos não possam percebê-lo. Jesus. Onde você tem fixado os seus olhos? Nas suas dores? Quando a gente fixa os nossos olhos nas nossas dores, nós vivemos como verdadeiros lamuriosos. E a morte sempre aparece como um verdadeiro fantasma para a gente. Quando a gente fixa os nossos olhos nos nossos problemas, a gente vive ansioso, tentando resolver o que só pode ser trabalhado amanhã no dia presente. E não dá para fazer isso. Quando a gente fixa os nossos olhos nas impossibilidades, a gente vive como verdadeiros derrotistas. Não adianta tentar, já tentei. Eu já comecei um negócio uma vez, não deu certo. Eu já casei uma vez, não deu certo. Eu já frequentei a igreja uma vez, não deu certo. Eu já orei uma vez, não deu certo. Eu já tive um amigo uma vez, não deu certo. E a gente vai lançando âncora na nossa vida e vai perdendo a chance de trabalhar e confiar em dias melhores. Fixe os seus olhos em Jesus. O Jesus que nasceu naquela manjedoura em Belém. O milagre do nascimento de Jesus, o milagre do Natal revela que Ele está perto, que Ele está agindo e que Ele está transformando todas as coisas. E se algumas realidades ao seu redor ainda não foram transformadas, é porque essa história ainda não acabou. O final a gente já sabe. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Mas e se a morte cruzar o meu caminho, Renato? Não tem problema.
Não tem problema, porque o Jesus que nasceu na manjedoura também foi morto e 3 dias depois ressuscitou dos mortos, dizendo: está vendo? A morte não é a última palavra. Não temam. Mas como podemos fixar os nossos olhos naquilo que os nossos olhos não podem ver? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, versos 16 e 17, disse o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fixe os seus olhos no que é eterno. Jesus é eterno. Jesus é imortal. A morte não pôde vencê-lo. As promessas de Jesus são imortais. Não podem ser detidas. Não podem ser frustradas. A companhia de Jesus é eterna. Ela não pode ser impedida. Ela não pode ser frustrada. Fixe os seus olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Em quarto lugar, o que precisamos para viver e morrer bem? Nós precisamos usar os nossos lábios para o bem. É isso que a gente precisa aprender com Simeão nesse Natal. Usar os nossos lábios para o bem. Simeão louvou a Deus no versículo 29, dizendo: soberano Deus. E depois abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o erguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Use os seus lábios para louvar a Deus, como Simeão louvou. Soberano Deus. Essa história de louvar, elogiar alguém, só é bobagem para quem não teve uma experiência conjugal ainda. Porque depois de muito tempo envolvido numa aliança conjugal, a gente percebe que o poder dos elogios é um poder sempre necessário para manter a relação viçosa. Não é porque eu disse para a Cibele que ela é linda há 20 anos atrás que isso basta. Não é porque eu disse para a Cibele que eu a admiro há 15 anos atrás que isso é o suficiente. Elogiar a Cibele constantemente é algo que alimenta a minha admiração por ela e a segurança no coração dela no fato de que eu a amo e a quero bem. Em outras palavras, o elogio aproxima, amarra e intensifica os vínculos. Não é à toa que o Senhor pediu para a gente louvá-lo. No livro dos Salmos, cantar não é simplesmente uma opção, é um mandamento. Cante, elogie o Senhor, porque enquanto você elogia o Senhor, o seu coração se amarra ao coração de Deus. Sempre que você puder, nas suas orações em casa,
aqui no momento de louvor e adoração, abra os seus lábios. Mas, Renato, você não sabe o quanto eu sou desafinado. Não tem problema. Em Romanos capítulo 8, nós temos a dica que o Espírito Santo corrige as nossas orações e as entrega prontinhas para o Pai. Eu acredito que, além de mexer no conteúdo, isso é uma heresia minha. Ele corrige também esse problema da afinação. Aí você solta a voz aqui, as pessoas do teu lado olham como quem está vendo um extraterrestre. Não tem problema, confia. Confia que está chegando lá como se a Celine Dion estivesse cantando para o Senhor. Use os teus lábios para abençoar os outros. Versículo 34 diz: então Simeão os abençoou. Pare de usar os seus lábios para ferir, para machucar, para estigmatizar, para se vingar. Como diz Tiago na sua carta no Novo Testamento, como pode da mesma fonte vir o doce e o amargo? Não faz sentido. E se Cristo fez de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, que essa seja sempre uma fonte a jorrar para a vida eterna. Antes de dizer qualquer palavra mal criada, torta ou maldita, silencie, se ore, vá para o seu quarto, pense, repense, jogue para o próximo dia, para preservar os seus lábios assim. Quando a gente fere as pessoas com os nossos lábios, os vínculos se quebram e a gente não pode nem morrer tranquilo. Imagina a morte chegando e você com aquela sensação assim de não dá para eu ir agora porque eu tenho que resolver tanta coisa com tanta gente porque eu disse tanta coisa que eu não deveria ter dito. Use os seus lábios para o bem. Use os seus lábios também para anunciar o Evangelho, para anunciar a mensagem de Jesus, o Evangelho. Mas onde está isso no texto? No versículo 35, nós temos a seguinte notícia: Maria, por causa dele, você se sentirá como se uma espada se lhe atravessasse a alma. Simeão está dizendo isso. Esse menino que nasceu e hoje tem por volta de 40 dias, vai rasgar o teu coração, Maria, em duas partes. Você está ouvindo isso dizendo assim, que novidade, qual é o filho que não faz isso? Nesse caso, esse rasgo foi assim, foi bonito, feito com uma espada ninja. Porque Simeão está se referindo ao fato de que Jesus haveria de morrer entre dois ladrões, levando sobre ele a culpa pelo pecado de toda a humanidade. E isso seria um peso inconcebível humanamente falando. Tão inconcebível que o próprio Jesus, pouco antes da sua morte, transpirou gotas de sangue, devida à pressão, devido ao fardo, que não era um fardo dele, era nosso, sobre ele. Maria, uma espada vai te atravessar. Ele está usando os lábios para anunciar à própria Maria o Evangelho que a salvaria. A mesma espada que faria Maria sofrer por conta da perda do filho. É a espada que traria a ela a salvação, que também chegou a Simeão, a salvação do perdão dos pecados oferecido por Jesus. Louve a Deus com seus lábios, abençoe os outros e abençoe os outros também compartilhando a mensagem de Jesus. Esse ano está praticamente findo, né?
Quem é que você quer trazer para perto de Deus em 2023? Para quem é que não pode passar essa notícia? Porque assim a gente não sabe quanto tempo a gente tem, né? A gente não sabe se a nossa hora vai ser agora, se o nosso dia vai ser agora. A gente só tem o hoje. A quem Deus espera que a gente compartilhe essa mensagem salvadora, a mensagem de Jesus, a mensagem de que Deus está mais próximo do que nós podemos imaginar, e a mensagem de que esse menino nasceu para morrer por nós numa cruz, a fim de nos reconectar com o Pai, fazendo de nós parte do povo dele, parte do povo que está transformando o mundo através do engajamento na missão, expandindo um reino que não será contido para o estabelecimento de uma realidade absolutamente perfeita e harmoniosa, como foi no princípio. Desafios de Natal. Guarde o seu coração do mal. Abra os seus ouvidos para a voz de Deus. Fixe os seus olhos em Jesus e use os seus lábios para abençoar. Qual desses 4 desafios é o mais importante para você nesta noite? Você consegue responder essa pergunta? Porque eu queria fazer um exercício com você. Queria te convidar a fechar os olhos e a conversar com Deus sobre um desses desafios. Comprometa-se diante do Senhor com esses desafios. Peça a ajuda dEle no encaminhamento desses desafios. Pense em estratégias para isso funcionar na sua vida ao longo da semana. Apenas um desafio nos basta dessa vez. Guarde o seu coração, abra os seus ouvidos, fixe os seus olhos, ou use os seus lábios.
manado, Deus conosco se mostrou. Que gloriosa divindade, que sublime humanidade. Salve, glória de Israel, luz do mundo, Emanuel. Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Cante o povo resgatado, glória a Deus, Senhor da paz, pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos. Rei, profeta e Salvador, louvem todos o Senhor. Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Senhor, mais uma vez nós louvamos o Teu nome pelo envio de Jesus, que não apenas nasceu há 2000 anos atrás, mas tem renascido dia após dia no nosso interior. Faz isso, ó Deus, para que as características, o jeito de Jesus sejam vistos em nós. Transforma-nos, refaze-nos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, para o deleite do Teu coração, ó Deus, e para que as pessoas, ao olharem para nós, de alguma forma, e pela Tua misericórdia, sintam o desejo de Te buscarem também. Em nome por amor de Jesus, em nome por amor de Jesus, o Deus que deitou na manjedoura em Belém, aqui oramos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a nossa vida, hoje e para todos sempre. Amém. Amém e amém. Feliz Natal assim para você. Feliz Natal. Não deixe de cumprimentar quem está perto. Curta muito com a sua família, com seus amigos. E a gente se vê na próxima quarta-feira às 19h30. Um grande abraço. Deus te abençoe. Até lá.